seja Deus. Deus abençoe a vida da irmã Andréa, sua família, seu trabalho, sua chamada ministerial. Eu quero pedir para você se colocar de pé em nome de Jesus, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo 5. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar esse propósito que você está. João capítulo 5 e o versículo 5 é a palavra que nós vamos ler nesta noite. João, o Evangelho de João, temos o tema dessa campanha, terceiro milagre, e vamos estar pregando hoje em João capítulo 5 e o versículo 5, que diz a palavra de Deus: e estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse: que queres? Queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando as águas é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou descer, outro desce antes de mim. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pelas ofertas, orar pela palavra. Soberano e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, chego na tua presença, te agradecer, meu Deus, pela primeira parte deste culto. Queremos te agradecer pelas ofertas trazidas à tua casa, para a manutenção, meu Deus, da tua obra, o teu tesouro, Senhor Jesus. Abençoa os irmãos que ofertaram, aqueles que não puderam ofertar nesta noite, abençoa eles da mesma forma, abre as portas, Senhor, de trabalho, supre as necessidades de cada um de nós, como tu tens sempre feito, Senhor, tem sido fiel para conosco, meu Pai. Nesse momento, Jesus, eu te peço, meu Deus, uma bênção especial por essa palavra que é tua, que é fiel, pura e verdadeira, Senhor. Que, meu Deus, não venha haver nenhum embaraço, não venha haver nenhum contratempo, meu Deus, mas que seja pregado aquilo que está escrito, pelo poder da tua revelação, pelo poder da tua unção, Senhor, aquilo que tu tem colocado em nossos corações. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor Jesus, e nos usa nesta noite como instrumento da tua palavra, meu Deus, para levar o evangelho àqueles que se encontram caídos, e que nesta noite, ao terminar desse culto, Senhor, ele possa sair daqui levantado, renovado na tua presença, porque só o teu poder pode fazer tal façanha em nome do Senhor Jesus. Amém? Toma o seu assento dando um glória a Deus. Amém. Querido, eu escolhi um tema para trabalhar hoje, nessa semana, nessa quarta-feira, e o tema foi 38 anos olhando para a água. Repita comigo: 38 anos olhando para a água. É a história desse rapaz aqui, porque a Bíblia diz que esse camarada, ele estava ali naquele local há 38 anos à espera de um milagre. Esta campanha tem como título, como tema, os 7 milagres do Evangelho de João. E dentro do tema principal, que é esse, sempre que os pregadores vêm, ele dá um tema direcionado à palavra, né? Então, o primeiro foi o melhor de Deus ainda está por vir, que foi a transformação da água no vinho. E o outro foi o presbítero Jadielso que pregou, né? Ele não é Deus, é Deus de perto e também Deus de longe. E hoje, consequentemente, o tema é esse: 38 anos olhando para a água. É para prender a tua atenção esse tema mesmo, e eu encontrar um caminho para que você não se perca no decorrer da mensagem, amém? Quem estava aqui no domingo? Levanta a sua mão para eu ver. Muita gente abençoada. Gostaram do culto de domingo? Amém. Eu não estava aqui com os irmãos, eu estava em uma reunião ministerial lá em Maceió. Viajei para lá com o presbítero César. E passamos o dia em reunião, né? E quando foi à noite, né, eu estava na escala ministerial também, pelo ministério, para pregar lá na igreja sede. E o culto lá, ele começa 1 hora antes do horário daqui. E é interessante, quando eu terminei de pregar, que eu estava orando, agradecendo a Deus pelo culto, o meu celular ele não parou, começou a chegar as mensagens.
E chegava até, chegou até áudio também do culto. E eu vinha me alegrando o caminho todo. E quando eu cheguei em Garanhuns ali, ainda 12 horas da noite, a gente estava recebendo mensagem. Não, porque foi assim o culto. Eu digo, rapaz, o negócio foi bom. Então eu fico feliz pelo trabalhar de Deus na vida dos irmãos, de cada um dos irmãos. Sabe por que isso, irmãos? É quando nós subimos aqui no mesmo propósito. Quando você vem para a casa de Deus com desejo de adorar Ele em espírito e em verdade. Quando nós estamos falando a mesma língua. Eu vou para lá hoje, não vou perder tempo. Eu vou adorar, eu vou buscar a minha parte. O Espírito Santo, ele se agrada disso, e o vaso que chegou vazio, ele volta cheio. Aquele que chegou triste, ele volta alegre. Aquele que chegou chorando, ele volta sorrindo. Não é diferente, e o Senhor nos fortaleceu, e por isso estamos aqui caminhando, durante toda essa semana ainda, provando das suas grandezas, amém? Graças a Deus, dê um glória a Deus, irmão. Louva o Senhor com as palmas, amém, graças a Deus. Obrigado, Jesus. É para Jesus, viu? Para Jesus. Querido, 38 anos olhando para a água. É o tema da mensagem. A Bíblia diz que perto da porta das ovelhas, ou próximo de um mercado onde era comercializado ovelhas, carneiro, existia um tanque, e esse tanque tinha muitos enfermos ao redor desse tanque à espera de um milagre. A Bíblia diz que era grande, ele tinha 5 alpendres, não era um tanque comum, a qual o anjo descia em tempos e tempos e movia aquelas águas. E aqueles enfermos que ali estavam, cegos, mancos, que estavam ali, eles desciam, e eles ficavam curados. Já vi até algumas pessoas equivocadamente pregar e dizer que leprosos desciam ao tanque e eles ficavam limpos, eles ficavam purificados. É bem verdade que nesse tanque não existia leprosos, só existia cegos, mancos, aleijados, eram colocados ali na beira desse tanque, eles estavam ali. Leprosos era uma outra história, não vou entrar nisso para a gente não perder tempo, mas prometo aos irmãos que em breve trarei uma palavra revelada pelo Senhor através disso. Então diz que o anjo, em tempos e tempos, ele movia as águas, e quem chegasse primeiro lá, pulasse primeiro, ele recebia o seu milagre. E aí entra uma questão: em que tempo esse anjo ele descia? E eu costumo dizer que quando a Bíblia se cala, eu não falo. Quando a Bíblia não diz, eu também não posso dizer. Alguns dizem, estudiosos, teólogos, pesquisadores dizem que o anjo descia de ano em ano. Outros dizem que não, que era de mês em mês, que era em 15 dias e por aí vai. Então há muitas contradições nisso daí, não se encontra, eles não se entendem. O que eu quero trazer para a igreja hoje, dentro disso que eu estou falando, é que se as pessoas soubessem, querido Fábio, que o anjo ia mover as águas em ano só nas festas, então não precisava o camarada passar 38 anos lá, bastava ele em tempos e tempos ele ir lá, esperar a oportunidade. Mas nesse tanque existia, as pessoas ficavam permanentes ali. Então quando o anjo descia, que a água se movia, era aquele alvoroço, pulava tudo de uma vez, mas aquele que chegava lá primeiro, conseguia a bênção. Mas esse homem aqui, ele não tinha condições de pagar a medicina, irmã Maricélia. A medicina naquela época era muito cara. Ele não tinha como fazer uma fisioterapia para se movimentar e caminhar. A única coisa que esse homem tinha por companheira e por amigo, era uma cama, que em algumas traduções chama de masmorra. Masmorra ou cama é a mesma coisa. Então ele estava lá deitado há 38 anos. Ele não tinha amigos, ele não tinha pessoas que pudessem ajudar ele a alcançar a bênção. Porque o egoísmo naquele lugar era uma realidade. O milagre era para aquele que descesse primeiro. Então, se eu estou doente,
não vou ajudar fulano não, vou pensar em mim primeiro. E ele não tinha amigo, não tinha quem colocasse ele no tanque. Eu estou com um problema sério de garganta, irmãos. Preguei quarta, sexta, sábado, domingo, e hoje estou aqui sempre a garganta inflamando, por isso que eu estou dessa forma, irmão. Me perdoe em nome de Jesus. Então aquele homem, ele estava ali se sentindo solitário. Ele estava em uma situação em que ele olhou de um lado para o outro e não enxergava ninguém. Por isso que eu dei o tema 38 anos olhando para a água. Era a melhor visão que ele olhava, onde estava a sua esperança. Talvez o milagre, talvez não, a certeza que o milagre ia sair dali. Meu Deus. Ele não olhava unicamente para outra posição. Ele ficava olhando para as águas, para ver se movia, para ver se ele encontrava uma oportunidade de chegar e alcançar a sua bênção. Mas Jesus, ao invés de ir para a festa naquele dia, ele quis passar naquele local, para fazer uma visita àquele local, porque ali bem próximo, bem perto mesmo, era a casa dos avós de Jesus, e Jesus vai passar ali naquele local. Quando Jesus se aproxima deste homem, ele já vai se lamuriando, reclamando. Quando Jesus chega para ele, diz: e vendo Jesus, este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficação? Jesus sabia da existência do tanque, e Jesus sabia da existência daquele homem naquele local, meu querido pastor Adeildo. Só que quando Jesus chega lá, Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ficação? Você quer o meu milagre? Ele começa naquele momento se a reclamar e dizer: Senhor, não tem ninguém que possa me colocar no tanque. Quando as águas se movem, vem outro na minha frente e toma o meu milagre. Mas aquele homem não sabia a pessoa que ele estava falando. Aquele homem não conhecia, mas aquele homem tinha que entender que Jesus, quando vai de encontro à vida de uma pessoa, é para transformar. Aquilo que estava parado vai se mover. Aquilo que não tem movimento, quando Jesus dá a palavra, dá a ordem, ele faz e tem que obedecer à voz do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Se você crê dessa maneira, levante a sua mão para o céu e dê um glória a Deus. Queres ficação? Ah, Senhor, não tem ninguém. Jesus, nos nossos problemas, ele não é ninguém, não, que nem ele falou. Jesus, nos nossos problemas, ele é Deus. Jesus, nos nossos problemas, ele é a solução. Jesus, quando nós estamos parados, é aquele que levanta o caído, é aquele que restaura o que está desanimado, é aquele que dá força ao cansado, que liberta o oprimido, que salva e que cura. Não tem ninguém que me coloque no tanque. Ele olhava para aquela cama que era sua companheira, onde ele fazia as suas necessidades fisiológicas, onde ele estava ali, não tinha esperança, era tido como miserável, porque as pessoas, os filhos de rico, dos fariseus, chegavam ali muitos aleijados, doentes, e como eles tinham dinheiro, comprava quem estava na fila, e eles desciam para receber o seu milagre, e recebia, e aquele que estava lá há tanto tempo, não chegava, não recebia, não tinha força, mas Jesus
Jesus não esperou o anjo, Jesus não deu ordem ao anjo, Jesus disse: eu vou pessoalmente lá para entrar nesse problema, eu vou pessoalmente lá para resolver essa situação. Não importa o quanto a medicina em Jerusalém é cara. O que importa nesta noite que eu quero falar para você sobre esse tema, que há 38 anos ele estava olhando para a água. Talvez o seu pescoço, a sua cabeça já estivesse até doída. Mas Jesus, quando ele encontra alguém, ele quer mudar de posição. Ele pega você de uma posição e coloca em outra. Jesus vai mudar a tua posição, crente. Jesus quer mudar a sua posição. Jesus quer te levantar desses bancos para te colocar em pé. Jesus quer tirar você dessa igreja para colocar na rua e ganhar alma. Jesus quer usar as suas mãos para que dele saia prodígios e maravilhas através da sua boca, para você ir visitar, para você ir libertar. E aqueles que estão deitados, você ter o poder e a graça de dizer: toma teu leito, levanta-te e anda. Jesus, quando ele quer mudar alguém de posição, ele muda. 38 anos olhando para a água, sozinho e triste. Diferente de um outro, irmão Wellington, paralítico que se encontra em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 17, que a Bíblia diz: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseu e doutores da lei, que tinha ouvido todas essas, que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. A virtude do Senhor estava ali para curar. Repita comigo: a virtude do Senhor estava ali para curar. Jesus está ensinando, e onde Jesus está, a multidão está. A Bíblia diz que 3 regiões ali, 3 regiões, veio a população de lá. Jesus estava ensinando, mas a virtude dele estava ali para curar. Ele pregava, fazia o seu culto, fazia a sua cruzada, e em seguida, milagres. Mas tinha um homem, a qual estava em uma cama também. Só que esse homem, Lohana, teve uma grande diferença daquele paralítico de Betesda. O paralítico de Betesda estava só. E aquele homem tinha amigos e tinha família. Esse de Lucas, capítulo 5. Porque os seus amigos trouxeram ele em uma cama, em uma maca, para levar até Jesus. Ele não podia caminhar. E os seus amigos disseram: não, vamos levar ele até Jesus. Jesus nos escolhe muitas vezes para nos aproximarmos de pessoa e trazer aquelas pessoas que não conseguem andar para a sua presença. Jesus escolheu a mim e a você para sermos amigos, para ajudar aqueles que estão fracos, aqueles que não conseguem caminhar, a estar na presença dele. Quando eles chegaram com aquele paralítico naquela cama, em frente à casa, não havia como eles passar, porque a multidão era grande, não tinha como passar. Porque todos que estavam ali queriam estar perto de Jesus. Eles abriram caminho para aqueles passar com aquele paralítico, era perder a chance do seu milagre. E muitas vezes nós pensamos apenas no nosso milagre, na nossa vida. Se eu estou bem, não me importa a vida do irmão, não me importa a vida do irmão. Às vezes temos pessoas, irmãos, dentro da igreja, que está como aquele homem paralítico que não consegue andar. E a gente não tem visão espiritual para interceder e dizer: preciso aproximar essa pessoa de Jesus. Preciso pegar essa pessoa e chegar diante do mestre. Mas quando aqueles amigos chegaram e viram a casa cheia, não tinha por onde passar, eles poderiam dizer: não tem como, vamos voltar
porque não tem jeito para tu, camarada. Tu vai continuar nessa cama, o teu milagre não vai chegar. Mas os amigos que é amigos e que quer aproximar você de Deus, eles olham de um lado e olham para outro, e quando eles olham para cima, está a solução. Sempre que tiver alguém caído, sempre que você tiver um amigo caído, deitado em uma cama sem poder caminhar, olhe para cima e diga: Jesus, eu tenho que subir com ele até o céu, no poder da oração, mas ele vai andar. Aqueles homens olharam para cima, para o céu e para o telhado daquela casa. Foi a única saída que eles encontraram para levar o seu amigo perante o Senhor. Ele sobe na casa. Imagino que eram 4 ou até mais, não sei. Mas quando ele sobe na casa, aí pega o paralítico, vai levando, irmão, que sacrifício. A Bíblia diz que eles destelharam a casa, arriscando a sua própria vida. Destelharam a casa, e em seguida colocaram as cordas e começaram a baixar a cama, e o paralítico no meio deles. O que é que eu aprendo com isso? É que quando o meu milagre está chegando, Jesus ele pode estar ensinando a fariseu, Jesus ele pode estar pregando, o poder pode estar de qualquer jeito, eu não posso encontrar lugar para entrar, mas quando o milagre é para mim, eu vou chegar nos pés de Jesus, e ele vai olhar para mim e vai dizer: ei, levanta-te e anda, porque eu estou mandando. Aleluia. Colocaram aquele homem diante de Jesus, perante ele, na sua frente. E aí Jesus olha para ele e diz: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Ou seja, aqueles que estavam ouvindo a palavra, aqueles a qual Jesus estava destinando o seu estudo, a sua pregação, não estava crendo que ele era o próprio Senhor, que ele era o dono da palavra, o dono da vida, o dono do milagre. Mas aqueles 4 que trouxeram o seu amigo para colocar perante o Senhor, creram que dele saía virtude e que ele era Deus e que ele estava ali para curar. Jesus poderia dizer: levanta e anda. Jesus disse: não, teus pecados te são perdoados, porque os fariseus estavam ali, entendido da lei, já iam começar a razoar e dizer: não, quem pode perdoar é Deus. E quem é esse homem? Quem é esse? É porque quando Jesus fala, irmão, quando Jesus faz, há uma questão do nosso inimigo, do nosso adversário. Por que ele está assim? Porque ela está assim, não entende a chamada que Deus fez na tua vida, não entende o brilho do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Eles não entendem, porque o poder de Deus é mistério na tua vida. Então aqueles homens, Jesus se aproxima dele. Aquele homem que agora veio pelo telhado, aquele homem que veio carregado pelos amigos, em cima de uma cama. Agora ele sai, Maricelma. Ele sai, e os fariseus agora não abriram o caminho para ele passar de encontro ao milagre, mas tem que abrir caminho para ver aquele homem andando e glorificando o nome do Senhor e dizendo: sai da frente, sai da frente, sai da frente, porque eu estou andando. Ele me curou, ele me levantou. E os 4 amigos saíram cantando e glorificando ao Senhor. Glorifique a ele, irmão, glorifique, adore a ele nesta noite, se envolva na glória. O poder de Deus assombra, o poder de Deus espanta. Porque a Bíblia diz aqui também em Atos, lá no capítulo 3, que Pedro e João, perto da hora 9, na hora da oração, eles foram se aproximando do templo. Existia outro que não caminhava também. Pede dinheiro e ele diz: olha, meu amigo, dinheiro não é com a gente não.
A gente não tem ouro, não tem prata. Agora o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Levanta, rapaz, e começa a andar, porque a unção é para a tua vida. O milagre é para a tua vida, rapaz. Aí o camarada que vivia todo o tempo à porta do templo, diz que ele entrou no templo andando e saltando e louvando a Deus. E o templo, a igreja em si, que não tinha graça, não tinha manifestação da glória de Deus, o que eles tinham era a prata, era o ouro, era a esmola. Mas quando Jesus chega, irmão, quando Jesus chega para fazer milagre, ele não dá esmola a ninguém não. Quando Jesus chega, ele chega com poder e chega com graça. O templo não tinha graça, não tinha a presença de Deus, mas a presença de Deus veio de dois homens, de fora para dentro, e aquele homem entrou pulando, saltando e glorificando e adorando ao nome do Senhor. E a Bíblia diz ainda no Atos capítulo 3, o versículo 10: e conhecia, pois, era ele que se assentava a pedir esmola à porta do templo formosa, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Eu nunca vi dizer que milagre assombra. Eu nunca vi dizer que milagre espanta. Milagre transforma. Mas aqui nesta ocasião, a igreja não tinha manifestação do Senhor. A igreja não tinha, e o poder de Deus quando chega na nossa vida, é para espantar o mundo, é para assombrar aqueles que não acreditam na chamada de que Deus tem em nossas vidas. Na palavra que nós estamos pregando nesta noite, em João capítulo 5, quando Jesus chegou para aquele homem, que estava 38 anos olhando para a água, é que ele começa a se reclamar e se lamuriar e dizer: não, Senhor, não tem. Quando Jesus dá ordem a ele, diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Você não entendeu não, você vai dar um glória agora. A pessoa que está há 38 anos numa posição só olhando para a água, olha para o dono da vida, para o Deus Todo-Poderoso, na presença dele. Tudo que ele mais quer é caminhar, tudo que ele mais quer é ser perdoado dos seus pecados. Agora está tendo a ordem e dizer: levanta-te e anda, toma teu leito e vai embora daqui. Eu não quero você mais aqui. Aquele homem saltou, as suas pernas estavam tronchas, ele começou a se ajeitar de um jeito para lá, para cá, e eu imagino que ele saiu, foi correndo dali. O contato que ele teve com Jesus foi muito rápido. Foram poucas palavras, mas o tempo, irmão, o tempo foi doloroso. Às vezes nós queremos que o nosso tempo seja hoje. Às vezes o nosso tempo precisa ser ontem. Aí ontem não chegou, a gente disse: não, Senhor, mas eu espero para hoje. Aí hoje não chega: Senhor, eu espero para amanhã, Senhor. O tempo é de Deus. Ele sabe o que faz na minha e na tua vida. O tempo é do Senhor. Aquele homem estava ali há 38 anos olhando para a água. Ninguém chegou para ele e disse: você está há muito tempo aí. Mas quando Jesus fez um milagre na vida dele, lá na frente você vai ver os fariseus, os doutores da lei dizer: rapaz, hoje é sábado, tu está andando com essa cama nas costas. Ah, irmão, vou ao fogo da mensagem. Se é porque ele não era ignorante, mas era para ele pegar a cama e dar uma lapada num camarada desse. Era para ele dizer: rapaz, eu passei 38 anos deitado nessa cama, ninguém foi reclamar, ninguém disse nada. Agora, chegou um ali, que mandou colocar ela nas costas, eu estou caminhando e você vem dizer que hoje é sábado. Rapaz, o que me levantou, ele manda no sábado, ele manda no domingo, na segunda, na terça, ele manda, cura coxo, ele cura cego, ele liberta paralítico do pecado, do inferno, das forças da treva, porque ele é Deus.
Mas aquele homem não podia dizer isso, porque ele não conhecia Jesus, e ele passou 38 anos esperando, sem conhecer Jesus, ele recebeu o seu milagre. E eu e você conhecemos, vemos o milagre na vida do irmão, vemos a manifestação do poder de Deus ali, vemos aqui, mas Jesus, o tempo está demorando muito. Jesus, não dá para esperar mais, Jesus, tem que chegar o meu tempo. Descansa, espera, porque vai chegar o momento em que você vai se levantar, em que esse deserto vai acabar na tua vida, você vai mudar de posição. Olha o que o Espírito Santo está falando para a tua vida, olha o que o Espírito Santo está dizendo para o meu coração, vai mudar de posição, porque Jesus quer, e quando Jesus quer, não há nada que possa impedir. Fica em pé em nome de Jesus. Aleluia.